pessoal. Aqui é Ana Cristina Martins, sou advogada tributarista, especializada em defesas de autos de infração de ICMS. Sou professora de cursos da MG Treinamentos, voltados para a área fiscal das empresas. E em junho teremos dois cursos muito importantes, que é o de assistente fiscal, às terças-feiras. Começa no dia 8/6 e vai até o dia 29/6. E teremos também as quintas-feiras, começando no dia 10/6 e vai até o dia 15/7, o curso intensivo do ICMS. Para quem estiver interessado, abaixo do vídeo tem o endereço do site da MG Treinamentos, onde vocês vão poder verificar o programa desses cursos. Os cursos serão por videoconferência, mas os dois já existem as aulas gravadas dentro da nossa plataforma. O vídeo de hoje eu vou tratar sobre a decisão do STF em excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 2017 e o parecer da PGFN, que foi publicado no dia 24/5/2021. Então, tudo começa em 15/3/2017, onde o STF, no recurso extraordinário 574.706, fixou a seguinte tese jurídica na sistemática de repercussão geral: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Essa tese se aplica para as empresas do lucro real e presumido, mas não vai se aplicar para as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional, por ser um regime diferenciado e simplificado, e é um regime opcional. No julgamento do recurso extraordinário 574.706, a ministra Carmen Lúcia não deixou qualquer dúvida de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo dessas contribuições não é o ICMS pago, aquele que é apurado no final do mês, onde existe o débito menos o crédito, e sim tem que ser abatido a base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS constante na fatura, na operação de saída, nas vendas. Quando se fala em fatura, entende-se que é nota fiscal. Mas, mesmo assim, a União tinha um entendimento que o montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS deveria ser o valor efetivamente recolhido e que não deveria ser reconhecido ao contribuinte o direito de abater da base de cálculo, tanto do PIS como da COFINS, o valor correspondente à integralidade do ICMS lançado em seus documentos fiscais, seja de venda de mercadorias ou prestações de serviços, fatos geradores do ICMS, que é o Serviço de Transporte Intermunicipal ou Interestadual de Comunicação. Só que esse entendimento da União acaba onerando o contribuinte dessas contribuições, tendo em vista que, se em determinado mês tiver saldo credor do ICMS, não tem nada a abater da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que a União fez? Apresentou no dia 19/10/2017 embargos de declaração em face do acórdão do recurso extraordinário, requerendo que o STF esclareça qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS: o ICMS recolhido ou o ICMS destacado nas notas fiscais. E reiterou o pedido de modulação dos efeitos da decisão nesse recurso extraordinário. O que é modulação? De acordo com o artigo 27 da Lei 9.868, de 99, quando há razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, pode o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, dizer que a eficácia da decisão só vai existir a partir do seu trânsito julgado ou fixar outra data. Em regra, decisão em ações de controle de constitucionalidade tem efeitos retroativos, e a modulação é justamente para o STF dizer qual momento que vai se aplicar aquela decisão. Posteriormente, a solução de consulta interna COSIT 13/2018, publicada no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal na internet,
em 23/10/2018, estabelecia que a parcela a ser excluída da base de cálculo mensal das contribuições venha a ser o valor mensal do ICMS a recolher, sendo uma afronta à decisão do judiciário, não estando em consonância com o entendimento pontificado nos votos dos ministros formadores da tese vencedora, uma vez que o ICMS destacado nas notas não é receita da pessoa jurídica e, conseguinte, não compõe a base de cálculo das contribuições. E depois foi publicada a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1911, em que, no artigo 27, parágrafo único, inciso 1, estabelece o seguinte, que para fim de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgadas que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, deve ser observado que o montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor mensal do ICMS a recolher, e não o destacado na nota fiscal. Então, não só a solução de consulta interna COSIT 13/2018, mas, posteriormente, a Ação Normativa 1911 de 2019, traz o entendimento da União no sentido de que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS recolhido e não destacado no documento fiscal. No dia 13/5/2021, o STF, por maioria, acolheu em parte os embargos de declaração para modular os efeitos do julgamento, cuja produção haverá de ser após 15/3/2017, que foi julgado o recurso extraordinário 574.706 e fixada a tese de repercussão geral, que a gente já conhece, ressalvadas ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão que foi proferido o julgamento. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição, e no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado. Como se percebe, adotou-se a posição da ministra relatora, Carmen Lúcia, de que não existia qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, inclusive no que diz respeito ao montante do ICMS ser excluído da base de cálculo dessas contribuições, que deve ser o destacado nas notas fiscais. E quais são os efeitos dessa decisão do STF em recurso extraordinário e repercussão geral? Em regra, as decisões em recurso extraordinário de repercussão geral, de acordo com o artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, só vincula os órgãos do Poder Judiciário, mas não possui efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Executivo, principalmente em relação à Receita Federal. Somente possui efeito vinculante as súmulas vinculantes, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º, e artigo 103-A da Constituição Federal, em que, nesse caso, vai vincular os órgãos do Poder Executivo. Para quem entrou com ação na Justiça, em que, nessa ação, conseguiu liminar para suspender parte do recolhimento dessas contribuições em virtude da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas vendas de mercadoria ou prestações de serviços, fatos geradores do ICMS, pediram também, na realidade, para reaver todo o PIS e COFINS recolhido a maior. Só que, de acordo com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes de transitada em julgado da respectiva decisão judicial.
Então, essas empresas que entraram com ação somente vão reaver o que foi recolhido a maior de PIS e COFINS, tendo em vista que teria que excluir da base de cálculo dessas contribuições o ICMS destacado nas notas fiscais, somente pode habilitar, na realidade, o seu crédito junto à Receita Federal se houver trânsito e julgado da sua ação, e aí ela vai poder compensar via PERDECOMP. Os efeitos da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, de acordo com o julgamento do dia 13/5/2021, os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15/3/2017, ressalvadas ações judiciais e administrativas protocoladas até 15/3/2017. Então, quem entrou com ação após 15/3/2017 e ainda não transitou em julgado, vai reaver essas contribuições recolhidas a maior a partir de 15/3/2017, com exceção das ações protocoladas até 15/3/2017, seja ações judiciais ou administrativas. Quanto às empresas que entraram com a ação após 15/3/2017 e transitou em julgado antes da decisão que foi realizada no dia 13/5/2021, eu vou falar mais adiante quando adentrar no parecer da PGFN. Qual o entendimento da Secretaria da Receita Federal quando se trata de decisão em julgamento, referente a julgamento em recurso extraordinário? Se você pegar o guia da FD Contribuições, lá tem o entendimento da Secretaria da Receita Federal, que estabelece o seguinte: o acordo do julgamento do recurso extraordinário 57476, finalizado no dia 15/3/2017, cuja ementa estabelece a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS por ter sido realizado sob o rito de repercussão geral, somente vai vincular a Secretaria da Receita Federal a citada decisão, inclusive quanto à sua operacionalidade, periodicidade alcançada, que é a modulação dos efeitos, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme o disposto no artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. Então, antes da publicação do parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que foi no dia 24/5/2021, qual era o meu entendimento para as empresas que não entraram com a ação? Teriam que aguardar, transitar em julgado, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicar o parecer normativo, dando conhecimento à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil da decisão do STF, para poder vincular a Secretaria da Receita Federal, no sentido de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS destacado nas notas fiscais. E também com relação aos efeitos da modulação, que vai se dar a partir de 15/3/2017, com exceção das ações que foram protocoladas antes dessa data. Ok? Então, ou se o contribuinte não quisesse esperar todo esse trâmite, poderia entrar com uma ação judicial em que, nessa ação, poderia pedir liminar para poder suspender o recolhimento de parte dessas contribuições, no
se trata da exclusão do ICMS da base de cálculo, do PIS e da COFINS, sendo o ICMS destacado nas notas de vendas de mercadorias e prestação de serviços, fatos geradores do ICMS, e reaver, na realidade, o que foi recolhido dessas contribuições a mais a partir de 15 de 3 de 2017. Só que, no momento, eu já aconselho não entrar mais com ação. Por quê? No dia 24 de 5 de 2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do parecer SEI número 7698 de 2021, deu orientação preliminares para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com o intuito de iniciar a adequação normativa e procedimental para o cumprimento da tese fixada no julgamento do recurso extraordinário 574.706. Na realidade, se a gente pegar o parecer normativo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não vai aplicar o artigo 2º da Portaria Conjunta PGFN/RFB de 2014, que disciplina a comunicação dos julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, prevê a publicação de acordo com marco inicial do prazo de 10 dias para a comunicação. Na realidade, não vai esperar todo esse trâmite. Nesse parecer normativo, estabelece que, a partir do resultado dos embargos de declaração, é de se aplicar o disposto no artigo 19, inciso 6, a linha A, da Lei 10.522 de 2002, informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do julgado para que seja adequadamente refletida em todos os procedimentos pertinentes pela administração tributária federal. E o disposto no artigo 19 da Lei 10.522 de 2002 traz o seguinte: então, a partir do resultado dos embargos, fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre, inciso 6, tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a linha A, for definida em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo. Inclusive, quem entrou com ações após 15 de 3 de 2017 e ainda não transitou em julgado, vai essa ação, na realidade, rapidamente transitar em julgado, tendo em vista que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não vai mais contestar, contrarrazoar, interpor recurso. E aí vai poder reaver o que recolher maior a partir de 15 de 3 de 2017 e habilitar esse crédito junto à Receita Federal e compensar via PERDECOM. O importante é o seguinte: é que, nesse parecer normativo da PGFN, ela traz as seguintes orientações: que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir de 16 de março de 2017 sejam ajustados em relação a todos os contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos. Então, aqui ela está orientando que sejam ajustados os atos normativos. Então, o que eu aconselho para os contribuintes que não entraram com a ação? Tem que aguardar, e de repente não vai demorar, a Secretaria Especial da Receita Federal alterar os seus atos normativos e revogar, porque até então está em vigor os seguintes dispositivos legais que eu trouxe aqui para vocês, que é a Solução de Consulta Interna COSIT 13 de 2018, que traz regras contrárias à decisão do STF, e a Instrução Normativa
1911, de 2019, no que tange o artigo 27, parágrafo único, que também determina que tem que ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS o ICMS apurado, na realidade, o valor mensal do ICMS a recolher. Então, no que se trata essa primeira orientação, temos que aguardar a Receita Federal adaptar a decisão do STF, seja editando novas normas ou revogando as normas que já existem, e trazendo passo a passo para essa empresa que não entrou com a ação poder reaver o que recolheu a maior de PIS e COFINS, porque não foi excluído da base de cálculo o ICMS destacado nos documentos fiscais. Que a Secretaria Especial da Receita Federal passe a observar, quanto ao tema, o teor do artigo 19A, inciso 3, parágrafo 1º da Lei 10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas orientações da Suprema Corte para fim de revisão de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo, que, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver na seara administrativa valores que foram recolhidos indevidamente. O que a TGF não deixou claro são aquelas situações em que a empresa entrou com a ação após 15/3/2017, exemplo, entrou em 2019, já transitou em julgado, só que na decisão ela pôde reaver de 5 anos anteriores, que seria a partir de 2014, sendo que na decisão do STF, no caso da modulação, lá diz que só tem direito a reaver o PIS/COFINS recolhido aí a maior a partir de 15/3/2017. Então, nessas ações que foram transitadas e julgadas antes da decisão, que foi, na realidade, publicada no dia 13/5/2021, se a PGFN vai entrar com alguma ação rescisória. Então, eles têm que analisar quanto a isso, se tem algum precedente no STF nesse sentido. Isso não está claro ainda, ok? Continuando aqui, ante o exposto, aqui diz o parecer, nos termos expostos na ata de julgamento já publicado, conclui-se que cabe à administração tributária observar, em relação a todos os seus procedimentos, que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema 69, da repercussão geral, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15/3/2017, ressalvada as ações judiciais administrativas protocoladas até 15/3/2017, e o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições PIS e da COFINS é o destacado nas notas fiscais. Outra dúvida que os contribuintes têm é com relação ao ICMS-ST. Com relação ao ICMS-ST, na condição de contribuinte substituto, quando a empresa está na condição de contribuinte substituto, o ICMS-ST não entra na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS por força do artigo 12, parágrafo 4º e 5º do Decreto-Lei 1598/77, alterado pela Lei 12.973/2014, e artigo 26, parágrafo 4º da IN 1911/2019. Onde estabelece o seguinte: a receita bruta não se inclui os tributos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens
ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário, a exemplo, não entra na base de cálculo do PIS e COFINS, o IPI e também o ICMS-ST. Já na condição de contribuinte substituído, o STF diz que não se trata de matéria constitucional e quem tem que julgar é o STJ. E o STJ, através do recurso especial 1885048, cujo relator é o ministro Mauro Campbell Marques, a segunda turma do STJ afirmou o entendimento que, não sendo receita bruta o ICMS-ST, de acordo com a fundamentação que eu citei anteriormente, não está na base de cálculo das contribuições, esse ICMS-ST, não há que se falar de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo dessas contribuições. E aí, nesse mesmo julgado, diz que o ICMS-ST é recolhido pelo contribuinte substituto e não pelo substituído. E o contribuinte substituído, ele não destaca nas notas fiscais de saída o ICMS-ST retido. Então, não há que se falar de exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS do ICMS-ST. Quanto à base de cálculo do CRES do PIS e COFINS, quando a empresa, na realidade, apura o PIS e COFINS no regime não cumulativo, eu vou deixar aqui linkado o vídeo que eu fiz sobre se o ICMS destacado na nota fiscal do fornecedor vai fazer parte da base de cálculo do CRES, do PIS e da COFINS. Então, vocês assistam esse vídeo, que isso também vai ocorrer muitos questionamentos no judiciário, e no vídeo vocês vão verificar o porquê. Gostaram desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo, até a próxima dica da MG Treinamento.